Olá, pessoal, para que você conheça melhor a carreira de fisioterapeuta do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, eu converso hoje com o Michael Gleibson. Michael, eu quero agradecer a sua disponibilidade em vir aqui nos nossos estúdios para falar um pouquinho sobre a sua carreira. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar, a sua idade, quando foi que você foi aprovado neste concurso? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Michael Gleibson, eu tenho 30 anos, fui aprovado no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para o cargo de fisioterapeuta. E eu fiz a prova do concurso em 2017, aí teve alguns adiamentos, e a prova foi realizada todas as etapas, né, durante o decorrer do ano de 2017. E aí eu ingressei mesmo na corporação nesse cargo de fisioterapeuta em 2021. E cursei o curso de formação em 2022. Eu sou natural de Goiás, né? Nasci na cidade de Campos Belos, Goiás, e cresci na cidade de Alto Paraíso de Goiás, aqui pertinho do Distrito Federal, né? Na Chapada dos Veadeiros. E para a gente começar de forma mais ampla, né? Quem está de fora, quando fala em Corpo de Bombeiros, a gente pensa logo naqueles filmes, incêndio, caminhão chegando, mas a gente sabe que vai muito além disso, né? Então eu queria que você me explicasse o que é e qual a importância do Corpo de Bombeiros Militar, principalmente aqui do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é uma instituição que tem bastante reconhecimento social, né? Em várias pesquisas assim de confiança em instituições públicas, o Corpo de Bombeiros sempre está em uma das primeiras colocações. E isso devido à sua atividade fim, que é salvar a vida das pessoas e salvar os bens também, né? Então, a função do Corpo de Bombeiros é fazer esse socorro de situações de emergência, situações de algum acidente veicular, né, alguma lesão que a pessoa possa ter, incêndios urbanos, incêndios florestais, e também as atividades de defesa civil, que a gente vê bastante, né, em vários desastres que a gente teve aqui no nosso país, que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal tem ajudado, tem contribuído nesses momentos de necessidade. Por exemplo, em Minas, né, na tragédia de Brumadinho, agora no Sul. Então, todas essas situações, o Corpo de Bombeiros daqui do Distrito Federal auxiliou, e essa é a parte que todo mundo vê, né, do Corpo de Bombeiros, assim, que é a atividade fim do bombeiro militar. E até pensando nisso, né? Quando a gente fala no trabalho do Corpo de Bombeiros Militar, a gente pensa, lógico, nessa atividade fim, tanto do praça quanto do oficial combatente, aquele que está ali de fato, né, de frente com a sociedade. Tanto que antes da gente começar, que a gente até conversou um pouquinho para eu entender um pouquinho o seu trabalho, e seu trabalho é um trabalho mais interno, né? Um trabalho que fica por trás, digamos assim. Então, pensando nisso, quais são os cargos passíveis de entrada via concurso público, principalmente pensando nessa área da saúde? Quais são as oportunidades aqui no Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal? É bem interessante sua pergunta, porque na maioria das vezes todo mundo pensa no bombeiro militar realmente na viatura, na ambulância, naquele caminhão do Corpo de Bombeiros, né, ali de combate a incêndio. Porém, o nome, né, é Corpo de Bombeiros. Então, a gente entende que, fazendo uma analogia assim, ao corpo humano, cada parte do corpo ela vai ser importante para o funcionamento. Apesar de algumas áreas não serem vistas aqui nessa atividade fim, elas são muito importantes para que essa corporação, esse corpo, ele funcione de uma maneira adequada. E é justamente onde entra o corpo de saúde, né? O quadro de saúde do Corpo de Bombeiros, que inclui os médicos e os dentistas, e também os quadros de complementar, que inclui outras áreas da saúde, como enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e outras áreas também. Na área complementar tem engenheiro elétrico, tem todas as áreas complementares que o Corpo de Bombeiros precisa para poder dar esse apoio e esse corpo, né, funcionar de uma maneira harmônica. Então, eu já falei até várias áreas, né, de possibilidades assim, de ingresso no Corpo de Bombeiros.
E aí, essa área do fisioterapeuta, ele ingressa no Corpo de Bombeiros como oficial complementar. Uhum. Então, já respondendo, é oficial, então, né? Isso. Ele vai seguir a carreira do oficialato. No seu caso, hoje você está como primeiro-tenente. Exatamente, como primeiro-tenente. A, a forma de ingresso é via concurso para fazer o curso de formação, né? Então, o curso de formação ele é uma parte do concurso público. No caso do oficial complementar, o curso de formação ele tem uma duração aproximada de 6 meses. E existem outras áreas que o curso de formação ele acaba demorando mais, né? Como você disse, temos o combatente, praça combatente, temos também o praça condutor e operador de viaturas, praça que faz a função de manutenção também, ou de aeronaves, ou manutenção de viaturas, e temos a carreira de oficiais, que tem o oficial combatente, o oficial complementar, o oficial de saúde. Então, pelo que você me falou aí, me faz entender que grande parte ou toda a parte do Corpo de Bombeiro Militar não é terceirizado. Todo o trabalho lá Isso. dentro, seja, a gente tem uma estratégia aqui, né, as pessoas verem o rosto, veem o rosto dos professores, mas é uma empresa como um todo que vai ter, né, de precisar de todas as áreas, RH, jornalismo, com a parte de comunicação, para poder de fato funcionar e ter o professor ali no final dando essa aula, que é o que todo mundo vê. Né? Então, no caso do Corpo de Bombeiros, todo o trabalho interno ali, de RH, o trabalho de atendimento dos próprios oficiais, também é feito por bombeiros. Isso, todo o serviço da corporação é realizado pelos próprios militares, né? Então, poucas atividades são terceirizadas, né? Tem algumas pontuais, mas a maior parte mesmo é pela própria corporação. E aí também só complementando que o tempo, né, de formação para as outras áreas, para praça combatente ou para oficial combatente, eles demoram mais, né? Então, para praça combatente são 10 meses. Inclusive, eu também fiz esse curso de formação. Antes de entrar no cargo de oficial fisioterapeuta, eu fiz o curso de praça combatente, né? E tem o de oficial combatente, que são 2 anos, então é um curso bem mais demorado. De todas essas possibilidades que tem para ingressar no Corpo de Bombeiros, a área de saúde é realmente o que tem um curso de formação mais rápido. Então a gente inicia, né, o trabalho mesmo assim, que a gente entrou no concurso público de uma forma mais rápida do que as outras áreas. Saber o que vai fazer é importante, mas saber quanto vai ganhar acaba sendo um diferencial também, né? Por ser um concurso, né, entre aspas, estadual, claro que é uma unidade da federação, mas comparado a um concurso estadual, né, equiparado, qual que é a remuneração aqui no DF para quem está chegando ali? É a mesma de todos os oficiais, independente da área de atuação? Então, isso é uma das maiores vantagens que eu vi com relação a esse nosso concurso, e concursos na área militar de maneira geral, é que o vencimento, né, ele é igual para todas as áreas. Então, o que não é a realidade em outros concursos ou na área, ou em empresas, né, particulares e tal. Então, o salário dos médicos, por exemplo, eles são o mesmo que as outras áreas de saúde ganham, né? Então, não depende da área de atuação, depende do posto ou da graduação que a gente se encontra, né? Então, é uma remuneração nivelada, dependendo da graduação ou do posto que a gente está. Inicialmente, para fazer o curso de formação, o salário ele é parecido com o salário de subtenente, que na época que eu fiz o curso de formação era uns 9 mil e pouco. Hoje já teve um aumento, né? E eu não sei exatamente quanto que tá, mas deve estar uns 10 e alguma coisa. Esse salário quando entra no curso de formação, que é o salário de aspirante oficial. Aí depois que termina o curso, aí vai ser promovido a primeiro-tenente, e aí nesse caso já tem um aumento de salário também, para primeiro-tenente não, para segundo-tenente. E aí já tem um aumento de salário nessa promoção, né? Então, com uns 10 meses ali, talvez já tenha essa promoção e vem uns 11 e pouco, assim, o salário.
E só abrindo um parêntese aqui, uma curiosidade, né? Pelo fato de equiparar ao trabalho realizado com os outros oficiais de outras áreas, a gente sabe que a parte militar, ela tem diferencia um pouco dos outros concursos, porque tem faixa etária de idade. Então, geralmente, concursos para bombeiros é de 30 a 32 anos, mais ou menos. Quando se pensa, né, nesse quadro complementar, no seu caso, para fisioterapeuta, tem limite de idade também ou isso muda? Thaís, quanto à idade, né, limite para fazer os concursos, na área militar gira em torno aí de 28 a 30 anos, depende do estado, né? Então é bom ficar de olho no edital para verificar direitinho essa faixa etária, e isso de maneira geral para os quadros de combatentes. Porém, para o quadro de saúde, esse limite de idade ele é maior. Ele é em torno de 35 anos. No caso aqui, para o Distrito Federal, para o Corpo de Bombeiros daqui, é 35 anos. Então, tem o limite de idade, mas é diferente. Então, sempre Isso. ficar de olho no edital é a dica mais É, importante, e né? para a saúde é um pouquinho a mais, porque o Corpo de Bombeiros precisa, né, desse profissional formado e mais qualificado. Então, o limite de idade ele precisa ser um pouquinho maior mesmo, para pegar um profissional mais maduro de mercado, com mais experiência. Na concepção da lei foi por conta disso, né, que foi criado com limite de idade um pouco maior. Agora que a gente já sabe como faz para ingressar, né, que além de ser via concurso público, tem limite de idade também, queria que você me falasse um pouquinho sobre a atuação do fisioterapeuta no Corpo de Bombeiros Militar e um pouquinho do seu dia a dia de trabalho, né? Eu conhecendo melhor a profissão, sei que são diversas as áreas de atuação, né, mas dentro do Corpo de Bombeiro vai ser uma atuação única. Como que é o seu dia a dia de trabalho? Então, o atendimento no Corpo de Bombeiros, ele é dividido aqui no Distrito Federal em duas frentes principais. A gente separou a clínica de fisioterapia em uma área de tratamento e uma área de prevenção de lesões. Então, acredito que a maioria que vai estar nos ouvindo é profissional de saúde, né? Então, a gente sabe que a atuação na prevenção ela é sempre mais eficiente. E, nesse sentido, aqui no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a gente tem essa atuação nessas duas frentes. Eu estou alocado na área de prevenção de lesões. E aí, nesse caso, eu trabalho fazendo palestras e fazendo atendimento preventivo e de tratamento também de lesões nos quartéis. Então, a cada mês a gente trabalha em um quartel diferente, realizando atendimentos para tratar as lesões que os militares já apresentam, para não deixar essas lesões ficarem mais graves, ou seja, prevenir que essa lesão se torne uma lesão pior, né, e gere mais afastamentos e tudo. Então, o meu dia a dia, ele é muito voltado para a área de prevenção de lesões. E aí, a gente também trabalha com os cursos de formação, que é um local onde as lesões elas ocorrem de maneira muito expressiva. Então, a gente faz uma avaliação funcional antes do ingresso dos recrutas, realizamos protocolos de exercícios preventivos e para poder minimizar um pouco as lesões que a gente apresenta. Então, no meu dia a dia, eu atuo com a área de prevenção de lesões. Muito legal essa questão do curso de formação, né? O concurseiro, ele está acostumado ali, na área de segurança pública até tem que se preparar melhor por causa do TAF, mas está acostumado a passar muito tempo sentado, estudando para concurso, né? E eu sei que o curso de formação exige muito do intelecto, mas do físico também, né? Então, se não tomar cuidado, lesões acontecem. E aí, até passar um recado para os futuros aprovados aí, né, que vão prestar o concurso do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Então, a gente tem um teste físico para passar, né, no concurso. Então, apesar de a gente ter que estudar bastante mesmo, assim, em casa, sentado e tal, não deixem de fazer uma atividade física para se preparar também para o teste físico. Isso é muito importante. Na verdade, a gente fala isso brincando, mas a ideia é diminuir mesmo, assim, a dificuldade que a gente tem de fazer o curso de formação. Se a gente manter sempre treinando, a gente vai levar tudo de uma forma mais tranquila, né, de uma forma mais que a gente vai sofrer menos. Quando que vocês são exigidos desse lado militar, né? Eu imagino que tem o uso de farda, a questão da barba aí tá feitinha, mas no dia a dia mesmo, no trabalho em si, no âmbito militar, o que vocês são exigidos além de estar presente nesses momentos?
Então, assim, a questão do fardamento, né? A questão da barba, no caso das mulheres são o cabelo, o sapato, né? Tem um regulamento de uniformes que a gente precisa seguir direitinho. E fora isso, a gente precisa, é, no meu caso, a gente faz um plantão por mês de 24 horas. Aí a gente faz uma função de fiscal de dia em uma unidade militar, onde a gente coordena ali o quartel, né? Digamos assim. Também é um serviço mais interno, não é uma unidade que vai sair para socorro com as viaturas e tudo mais. E também tem as formaturas militares. E aí, nesse caso, não tem uma frequência certa, né? Aí eh, depende das datas, de feriados, eh, quais são os desfiles, às vezes que vai ter, 7 de setembro sempre acontece, né? Da gente ter que participar e tal. E aí são momentos interessantes para a gente também eh, rever os colegas, né, de turma, lembrar realmente dessa questão, praticar a parte do militarismo e tudo. Então tem todo um rito ali de gestos, né, e atitudes que a gente tem que fazer e que se a gente não estiver praticando, a gente vai esquecendo, né? Então, essas convocações que a gente tem para essas formaturas são interessantes para isso também, para a gente não esquecer, não ficar ali só no atendimento, né? Uhum. É claro, por exigir uma formação específica, o filtro já é grande na entrada, né? Mas como você disse, tem todo esse lado militar, tem a questão da hierarquia, né? A gente sabe que o militarismo é um mundo à parte, né? Você acredita que é preciso ter um perfil para, de fato, ser aprovado no concurso e dar certo dentro do corpo de bombeiros militares como fisioterapeuta? Eu acredito que não precisa de um perfil específico, né? Eu acredito que todo mundo dá conta eh, de se adaptar, né, a essa nova condição. Acho que a palavra-chave é adaptação mesmo, assim. A gente, quando ingressa pela primeira vez no militarismo, né, digamos assim, a gente tem um choque muito grande, assim. Então, é bem diferente a questão da ordem, da hierarquia, disciplina, e isso tudo a gente consegue levar tranquilamente, eh, tendo em mente ali o respeito a essas normas, aos superiores, né, hierárquicos, e ali a nossa função. Então, acredito que todo mundo consegue, mas a gente tem que ter um pouco mais de resiliência, né, para poder passar pela parte física, às vezes ficar em pé em uma formatura por muito tempo. E isso tudo acontece mais no curso de formação, né? Quando a gente está já no trabalho, isso acontece menos, aí é mais esporádico, é bem mais tranquilo de levar. Michael, quem está assistindo, né, dentro do que a gente conversou, pode achar que não dá muito certo no militarismo. Você chegou a ter outras experiências, né, como servidor público dentro da sua área de fisioterapia? Para você, na sua opinião, onde estão hoje as maiores e melhores oportunidades? Até porque antes da gente começar, você comentou que foi aprovado em terceiro lugar para esse concurso, mas mesmo assim foi fora das vagas porque eram só duas, né? Foi chamado, nomeado, ótimo, mas que são poucas as oportunidades, né? Então, onde estão as melhores e maiores oportunidades hoje? Quais foram as suas experiências? Então, antes desse concurso de fisioterapeuta do Corpo de Bombeiros, eu fiz outras provas, né, também, porém, as outras que eu assumi, todas eram também em corporações militares, né? Então, eh, eu comecei a estudar para concurso público por conta do concurso de fisioterapeuta do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Então, foi o que me motivou a começar a estudar para os concursos. Então, eu vi lá, né, fisioterapeuta para o Corpo de Bombeiros, e aí eu fiquei bem empolgado, assim, né? Falei, nossa, é isso que eu quero, assim, eu sonho com isso aqui, eu vou me dedicar, eu vou trabalhar para poder tentar ser aprovado nesse concurso. Então foi aí que começou, né? Porém, nessa jornada, inclusive, o estratégia foi assim, fundamental nessa preparação, foi onde eu estudei para esse concurso, né?
E nessa jornada eu acabei vendo alguns outros concursos que tinham matérias parecidas, né? Dentro do Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal mesmo, eu percebi que tinham outros cargos com mais vagas e que eu poderia fazer a prova, não eram no mesmo dia, e as matérias eram muito parecidas. E aí eu fiz minha inscrição nesses outros também, que era o cargo de combatente, né? Praça combatente, e também o de oficial combatente. Aí fiz essas 3 provas, né? Praça combatente, oficial combatente e oficial complementar, do Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal. As provas que eu realizei, que foram em dias diferentes, aí eu, depois, enquanto estava ocorrendo, né, o processo do concurso, etapa do teste físico, etapa de investigação de vida pregressa, que tem essa parte, né, também, e a parte também psicológica, então tinham todas essas etapas e demorou bastante. Enquanto estava tendo esse processo, eu fiz o concurso do Corpo de Bombeiros do Estado do Goiás também. E aí, nesse concurso, eu fui aprovado lá no cargo de praça combatente, chamou antes daqui, e aí eu comecei lá. Comecei a fazer o CFP, o curso de formação de praças. Não cheguei a concluir, quando eu estava por volta ali do 4º mês de formação, me convocou aqui para o curso de praça combatente do CBMDF. E aí eu comecei a fazer o curso aqui, já emendei um curso no outro, né? E aí terminei, concluí o curso de formação aqui do praça combatente. Trabalhei depois disso durante 3 anos no quartel, né, na ambulância, trabalhando justamente aí como socorrista, né? Fiz a especialização em cursos de socorros de urgência. E fiquei atendendo mesmo a população aqui do Distrito Federal, acidentes na rua e tal, tudo mais. Foi uma experiência, assim, incrível, né? E aí, quando eu estava nesse tempo aí trabalhando no quartel, convocou, né? Foi bem no mesmo ano da pandemia, que a gente teve o início em 2020, né? Então, convocou a gente em 2020, nosso curso de formação do cargo de fisioterapeuta, iniciou em 2021. Então, foi essa aí minha jornada com o serviço público. Cheguei a ser aprovado e nomeado também em outros concursos. Teve um concurso de fisioterapeuta para a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que eu fui aprovado, fui nomeado, mas aí eu já estava aqui, aí não valeu a pena né, assumir lá. Então, essa foi minha jornada aí nos concursos, né? Não sei se parou por aí, mas até agora foi isso, assim, não tive muita experiência no trabalho no meio civil, né? E uma curiosidade, né? Você fez o curso para oficial combatente, aliás, para praça combatente, né? E o praça não exige ali uma formação específica. Mas como você mesmo disse no início, né? As áreas de atuação são muito grandes dentro do Corpo de Bombeiros Militar. E você foi justamente para o atendimento de rua, né? Aquele primeiro socorro ali que você faz a vítimas, né? Seja em estado mais graves, em estado em lesões menos graves. O fato de você ter a formação em saúde, você acha que fez a diferença na hora de te lotarem ali na ambulância, nesse atendimento primário, ou você acha que foi coincidência? Então, assim, faz total diferença, sabe? Apesar de ser o cargo de praça combatente, ou o de oficial combatente, né? A gente pode fazer algumas escolhas dentro da carreira do Corpo de Bombeiros, né? Uma dessas escolhas é o curso de especialização que a gente faz. Então, tem vários cursos de especialização. Tem esse que eu falei, né, do atendimento pré-hospitalar, e tem também os de florestal, incêndio urbano, salvamento aquático. E aí o militar escolhe o curso que ele quer fazer e trabalhar, assim, de maneira mais especializada. Então, eu achava muito bom, eu gostava muito de trabalhar na ambulância, porque justamente eu conseguia utilizar o conhecimento que eu tinha prévio do curso de fisioterapia, da área de formação, né? Inclusive do estudo com relação à anatomia humana, biomecânica, cinesiologia, tudo isso ajudava demais, assim. Então, tenho vários amigos fisioterapeutas que trabalham ainda na ambulância
e que é uma função assim extremamente gratificante, e que é um local muito interessante para a gente atuar também como fisioterapeuta, sabe? Então, o fisioterapeuta tem muito conhecimento que soma demais nesse atendimento na ambulância, que de certa forma, no concurso público não é exatamente uma área da saúde, mas quando a gente entra, a gente pode se especializar e atender, né, dentro da área da saúde, digamos assim. Deixar claro que para o cargo, né, de praça combatente não precisa ter uma formação na área de saúde, né, mas que ela foi muito bem-vinda e, claro, né, muito melhor você estar hoje trabalhando exatamente na sua área e como oficial, porque muda não só o trabalho, mas a parte da remuneração também, né? E mais uma curiosidade dentro do que você falou, às vezes assusta muito a questão do número de vagas. A gente sabe que para oficial combatente vai vir ali às vezes 50 vagas, 100 vagas, 200 vagas no máximo, já para soldado, às vezes a gente vê concursos que vem ali as 500 vagas, 400 vagas, o número é muito maior, e quando vem para quadro complementar, vem uma vaga, 2 vagas, mas em comparação com a concorrência é diferente também, né? A concorrência, não dá para se comparar uma concorrência para oficial com a concorrência para o oficial combatente com fisioterapeuta. Então, o número de vagas é menor, mas a concorrência também é menor, apesar de mais especializada também, né? Eu acredito que os dois, todas assim, as opções de concurso que a gente vai prestar, né, a gente tem que se preparar o máximo possível, né? A gente acaba que tem que esquecer um pouco, desligar essa chavinha assim da concorrência, porque senão a gente não consegue estudar, né? Você vai estar lá estudando, fica, poxa, quantas pessoas se inscreveram para esse concurso aqui que tem 2 vagas, né? Então, assim, você tem que esquecer um pouquinho a questão da concorrência, número de vagas e pensar assim, o meu sonho é isso, eu quero isso, se dedicar ao máximo possível e tentar fazer a prova, porque se a gente não fizer a prova, não vai passar, né? Então, acho que tem que acreditar mesmo que é possível, todo mundo consegue estudar, sentar, se dedicar ao máximo que dá para poder ir lá e fazer a prova. Então, foi assim que eu consegui né, assim, sair bem na prova do concurso de fisioterapeuta, porque se fosse para ficar pensando nas vagas, a gente nem faz a prova, né? É o famoso, né? A famosa máxima, né? Você precisa só de uma. Então, ter mais, claro, aumenta a possibilidade, mas não tem que pensar na concorrência. Michael, é uma carreira muito interessante. Eu podia passar horas aqui conversando com você sobre, o tempo passou voando aqui, eu nem percebi. Então, para a gente finalizar, o que você quer deixar de mensagem, principalmente para os seus colegas de profissão que têm o desejo de ingressar no serviço público, principalmente aí nas áreas militares, como é o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal? Então, o recado principal é com relação à dedicação. Inclusive, deve ter algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui que ainda estão na graduação, né, que ainda não formaram. Então, aproveitem aí o seu professor, a sua faculdade, né, as disciplinas para se dedicar ao máximo nesse momento, que isso vai ajudar na hora que vocês forem se preparar para a prova do concurso. E na hora de se preparar para o concurso, escolhe o cargo que você quer, foca naquilo ali, estuda o máximo que dá, mas também não fechem os olhos para outras possibilidades, né, que tem ali com proximidades da matéria que você está estudando, porque isso vai ajudar muito também, porque volta e meia a gente consegue, né, passar em um concurso antes de ser chamado ali naquele seu concurso que você sonha e tal. Isso é muito bom, assim, ajuda muito, deixa a gente mais tranquilo para continuar estudando. Então, minha principal mensagem é essa: estudem o máximo que der para o que vocês sonham, mas não deixem de olhar para outras possibilidades, né, dentro ali do que vocês estão estudando. Michael, eu quero agradecer mais uma vez sua disponibilidade, desde o primeiro contato, se dispôs a vir aqui falar um pouquinho sobre a sua profissão. Então, mais uma vez, obrigada. E o pessoal que está nos assistindo, né, as possibilidades dentro da área de saúde estão em prefeituras, concursos de secretarias estaduais, em carreiras militares, tribunais, são inúmeras as possibilidades. Então, para ficar por dentro de todas elas, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.